Ricardo Sobral, que vai falar sobre a civilização do açúcar em Ceará-Mirim, né? Do apogeu ao declínio, né? Antes de passar aqui a palavra para Ricardo, eu combinei com ele de a gente passar algumas fotografias, só que infelizmente eu achei que estava aqui no pendrive, não estava. Estou tentando baixar aqui no computador, mas acredito que dê certo. Quem fará o encerramento será Vicente Cerejo, tá? Então gostaria de convidar aqui Ricardo para assumir o microfone e fazer sua palestra. Bom, boa tarde. Vamos começar com a manifestação da cultura popular, uma artista popular, Tita, está com você. Tita dos Canaviais. Dos Canaviais. Vai cantar o hino de Ceará-Mirim e uma hora. Não. Ao vivo, né? Ceará-Mirim, da usina São Francisco, Ceará-Mirim, da praia Muriú, Ceará-Mirim, dos canaviais e dos canaviais, miragem do Batu, Ceará-Mirim, cidade brasileira, Ceará-Mirim do meu coração, Ceará-Mirim da Santa Padroeira, Nossa Senhora da Conceição, Ceará-Mirim, da usina São Francisco, Ceará-Mirim, da praia Muriú, Ceará-Mirim, Dos coqueirais e dos canaviais, miragem do Patu, Ceará-Mirim, cidade brasileira, Ceará-Mirim do meu coração, Ceará-Mirim da Santa Padroeira, Nossa Senhora da Conceição, terra abençoada, idolatrada, tão tropical, terra da usina e da bela, cidade aquarela, cidade natal, terra da usina e a bela, cidade aquarela, cidade natal. Eu entrei ali em Santa Terezinha para sair, para atravessar o vale, para sair na Ilhabela, mas rapaz, é uma tristeza. E Ilhabela. passava o dia no corte de cana para ajudar o Damião, seu irmão, para ajudar a família, né, a manutenção da família. E à noite chegava cansado da salabuta, que não era fácil, e tinha um violão usado, no qual os dois aprenderam a tocar. Tita fundou o primeiro conjunto musical de Ceará-Mirim, os Verdes Canaviais, percorreu o Brasil inteiro, o Ivanildo Sato de Ouro, ele próprio
vários CDs, e até vinil também gravou, né? E esse hino, essa letra belíssima, o poema é de Zé Luiz, compositor Zé Luiz, e os acordes, a melodia de Tita. Ele fez esses acordes com uma caixa de fósforo, num domingo à tarde e noite, na casa de Chico Campos, né, no aniversário dele. Então, Tita, vamos começar a nossa conversa sobre a civilização do Vale com uma das suas manifestações mais eloquentes, que é a cultura popular. Então, Tita, eu passo para você se despedir com uma nova música. Bom, eu peço desculpas porque eu esqueci um pedacinho da letra. Essa letra, essa música foi composta em 1971, na casa de Chico Campos, no aniversário dele. E depois houve uma alteração na letra, que Rui Pereira, Ruizinho, como era conhecido, em 72 tinha a campanha dele, e nós fomos apresentar a música a Ruizinho, e quando ele ouviu a letra que falava que fita do Patu, né? O vale que fita do Patu. Aí Rui chegou e disse, por que não miragem do Patu? Aí ficou. Então tem um pouquinho também de Rui nesse poema. Eu vou encerrar com a segunda música que eu fiz, que chama-se Vale Verde. Eita, vale verde que mata a sede de sua gente, gente que vai e vem, gente que vem pra aqui. Ô vale bonito, eu tô cantando meu Xeramirim. Ô vale bonito, eu tô cantando meu Xeramirim. Eita, vale verde que mata a sede de sua gente, gente que vai e vem, gente que vem pra aqui. Ô vale bonito, eu tô cantando meu Xeramirim. Xeramirim das grandes famílias, Xeramirim dos casarões. Tem Muriú, Jacumã e Porto Mirim, tem Muriú, Jacumã e Porto Mirim. Sem falar das coisas que eu já falei, água cristalina lá no diamante, lindas morenas, bocas pequenas, sabor de mel. Eita terra boa, eu me orgulho de ser daqui. Bem, eu vou tentar ficar nos limites objetivos do tema proposto, que é a palavra esplendor aí, tem uma natureza parnasiana, é uma instigação, eu entendi o recado, porque as civilizações normalmente elas são estudadas pelo apogeu e decadência. Nós aqui estamos tratando de esplendor e decadência. O Barão de Itararé, humorista, Aparicio Toré, disse que numa certa reunião social, o cidadão apresentou a esposa ao amigo, e o amigo disse, já dormimos juntos uma vez. Foi numa palestra do Pedro Calmon. Eu, me lembrando dessa vontade, foi que eu trouxe Tita. Fui sabido, eu deixava vocês dormir com a minha conversa, né? Quando tiver dormido, eu chamo Tita de novo. Aplica-se ao Vale do Xeramirim aquela frase atribuída a Heródoto. O Egito é uma dávila do Nilo,
devo dizer que o Vale do Ceramirim é uma dádiva do rio que lhe dá o nome. Quando a gente vai ali para Mossoró, chega ali em Lages, a gente vê o restaurante da Nordeste. Então, ao levantar um pouco a vista, nós vamos ver as Ferras do Feiticeiro. Ali estão as nascentes do rio Ceramirim, que deságua aqui no oceano, na boca da barra do rio. E é um rio sazonal, ele não é perene, certo? Isso num processo de milhões de anos, ele vinha com as suas enchentes e depositando matéria orgânica no Vale do Ceramirim. Se você pegar um fuso, botar numa tomada de força do trator, você vai encontrar profundidades maiores, mas uma coisa em comum: embaixo é uma tufa, é como se fosse terra de tabuleiros, né? E se afastando um pouquinho do rio Ceramirim, lá por baixo do vale, você vai encontrar a contribuição de alguns afluentes, como o rio da Água Azul, né? Mas um geólogo alemão, Humboldt, ele disse que, ele demonstrou que a África e a América do Sul eram o mesmo continente, né? Ele pegou a idade de rochas aqui, fósseis de animais, a vegetação, fauna, muita coisa assim, foi comparando e chegou a desenvolver essa teoria. E parece ser verdade, né? Porque até os mapas se encaixam. E as terras de Ceramirim não tem serra, não tem montanhas, são planícies, né? A cidade está chantada, edificada na colina, debruçada sobre o rio e sobre o vale. Mas tirando essa colina, né, que é a elevação maior do Patu, da música que o baile do Patu, a terra por si só era terra de tabuleiro, terra mangabenta, né? Mas isso num processo de milhões de anos tornou isso de uma fertilidade enorme. Eu cheguei, o padre Conceição chegou também, a Manuel foi conhecer cana com 50 folhas. Hoje, com todas as tecnologias empregadas, 3, 4 folhas já estão replantando. Aquela palha, ela protegia o solo, ela se decompunha e se tornava fertilizante também. E o Ceramirim, ele foi a última cidade a ser implantada a cana-de-açúcar, por várias razões. Primeiro, porque não tinha a queda d'água. A gente tinha que ser movido por tração animal, como foi de fato. E depois, os engenhos modernos, com caldeiras, com moedas horizontais, né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais na frente. E há uma coisa interessante: a cana-de-açúcar chegou aqui em Cunhaú, uma cerimônia de 1604. O primeiro engenho de Ceramirim, o Carnaval, de 1842, 43, 45, eu encontro essa festividade, 200 e tantos anos depois. Mas o vale era tão fértil. Há um almanaque Lamerte, que ele fala, ao se referir a Ceramirim, na sua espantosa fertilidade. Então foi nesse cenário que surgiu a cana-de-açúcar muito tardiamente. A cana plantada era a cana crioula, que vinha das Açores, da São Tomé. Nessa época o Brasil era o terceiro maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, perdia para Cuba e para os Estados Unidos. Essa cana, depois houve outras variedades, como a cana Cayenne e a cana Coimbatore. Existe uma cidade na Índia, que é Coimbatore, onde teria um capim evoluído para cana, e lá nasceu a cana. O açúcar é um alimento que o organismo humano não precisa dele para nada, absolutamente nada. Pelo contrário, ele consumido, ele vai causar muitos problemas à saúde, está aí hoje, é provado.
Mas era um produto de poucos podiam comprar. Certo? E essa riqueza do Vale, ela foi feita, né? Pra você ter uma ideia, essa era embora tardiamente, ela foi responsável por 60% da exportação do Rio Grande do Norte de cana-de-açúcar, pouco tempo depois. Uma coisa que vai chocar um pouco é que não houve uma presença do trabalho escravo como você imagina em Saramirim. Há um censo de 1854 que tinha 159 escravos, tinha 27 engenhos. Mas chegou até 80. E 16 anos antes da abolição oficial, tinha muito mais trabalhadores assalariados, empregados lá em Saramirim do que escravos, inclusive ex-escravos. Há um mito de que Coqueiros, Muriú, teria sido um quilombo. Ora, um quilombo era um refúgio, um local inóspito, de difícil acesso, até para as pessoas não serem recapturadas. Coqueiros não foi quilombo, nunca foi. Nunca foi quilombo, porque era vizinho a engenhos, tinha engenhos ali em Coqueiros. Como é que o cara ia esconder no quintal de um engenho? Fugido. Então, as pessoas se aglomeravam ali pela cultura da subsistência do Baixo Vale e também ficava próximo ao Porto Mirim, lá em Muriú, entre Muriú e Jacumã, onde eles pegavam as embarcações e voltavam, parte deles voltaram para os seus países. Então, as pessoas que vinham para Saramirim eram pessoas que normalmente tinham afinidade com a atividade canavieira, já vinham de outras áreas, e também pessoas que queriam aquela atividade, porque o Rio Grande do Norte passou por uma seca muito grande, devastadora, a seca de 1845, e precisava investir em coisas que tivessem respostas mais efetivas, né? Só que a atividade também não era fácil. Inventaram o açúcar de beterraba, uma crise grande, né? Enchentes enormes, inundava tudo, levava todas as plantações, tinha que refazer tudo, né? Esse problema só foi resolvido com a construção da barragem de Poço Branco, que não é, ao contrário de todas as outras do Rio Grande do Norte, não é uma barragem de armazenamento, é de contenção. Aquelas águas daquele trecho de Poço Branco até são perenes hoje, a barragem solta o ano todo a água, né, para justamente evitar inundações no vale. Então, essa fertilidade do vale, espantosa, né? Você tem uma cana com 30, 40 anos, sem precisar adubar, sem nada, a própria natureza reproduzia, né? Isso gerou fortunas enormes. Fortunas enormes. Há uma passagem eu quero que vocês sejam compreensivos comigo, eu vou evitar o máximo de emitir juízo de valor. Eu queria só convidar para vocês enxergarem o que eu estou falando com os olhos, os valores daquele tempo. A gente não pode ver uma civilização, né, com os olhos dos padrões de hoje, né? E os usos e os costumes mudam muito. Eu me lembro que nos anos 60, na sessão de Carlos Lacerda no governo do Estado, era Rafael da Beira Magalhães, que era filho do todo-poderoso Dario, o segundo homem dos Diários Associados. Mas o bispo descobriu que ele não era casado. Aí foi Negão de Rio, o sucessor, que hoje vai ligar para o Estado Civil de um candidato ao governo. Então, eu quero que vocês tenham um pouco de compreensão para analisar essas coisas com os olhos dos valores daquela época. Muito bem. O Fausto, que foi os casarões, vamos ver aqui alguns casarões, né? Porque ganharam muito dinheiro, mesmo com a dificuldade, inundações, com o preço internacional do açúcar.
esses países que se fragmentaram da América Espanhola, depois de Tordesilhas, as lutas pela independência, isso enfraqueceu muito a produção lá da cana-de-açúcar e fortaleceu aqui. A coisa começou com Iaú, de 1604, o engenho lá era a queda d'água. Cunhaú foi o centro econômico do Rio Grande do Norte durante mais de 200 anos. A linhagem varonil dos Albuquerque, Maranhão, que vem até de 1604, até Andrezinho do Cunhaú, que foi morto aqui na Fortaleza, o homem da Revolução dos Padres, né, a Revolução de 1817. É fantástico você estudar, né, esse período do Engenho Cunhaú, que ele representou para a colonização do país pela costa, né? E Saramirim também despertou muito tarde para a cana-de-açúcar por causa da atividade do algodão e do gado, a utilização do couro que já existia lá. Isso retardou um pouco também. Em 1882, houve uma visita de um bispo lá. Você vê o Fausto da época, o poderio econômico, né? Dom José Pereira Alves, acredito que seja esse o nome. E o Xandu, Alexandre Valera, filho do Barão, o Barão já tinha morrido um ano antes, preparou uma caleça, uma carruagem para conduzir o seu bispo, né? E paramentou ricamente também o bulieiro, chegou o motorista de hoje, né? E a população beijava as mãos do bulieiro, pensando ser o próprio prelado, seu próprio bispo. Tão ricamente vestido estava, aquela carruagem toda revestida de seda mais cara que existia no mundo. São famosos os saraus tocados no Guaporé, que hoje está abandonado, agora tem as telhas e tudo. Os pianos alemães, né, tocados pela Augusta Vaz Pereira, coisas belíssimas. E há uma coisa interessante no Vale, que ali não tinha espaço para todo mundo. Não tinha Wi-Fi, não tinha shopping center, televisão, a família era muito grande. Então, os filhos eram mandados estudar na Europa, estudar depois de 1827. Aqui no Brasil mesmo, em medicina na Bahia, e direito no Alto de São Francisco, em São Paulo, no Mosteiro de São Bento, em Olinda. Na turma do centenário de 1932, tinham 3 ceramerinenses. 3 ceramerinenses. Nilo Pereira, Edgar Barbosa, que foi o maior ensaísta do Estado. Até hoje tinha uma facilidade de escrever, que era uma coisa espantosa. E o Heitor Lopes Varela. Esse não se destacou muito na cultura e nas letras, mas foi um grande procurador do município de Natal. Saramirim deu Paulinho da Viola, cultura nacional. Genoveva nascida lá em Saramirim, a mãe de Paulinho da Viola. Nós temos hoje a Roberta Sá fazendo sucesso, né? Neta do Saramirim, embora essa veia musical seja da família de Açu, de um tio bisavô dela, Macrino Medeiros, que foi companheiro de Dom Rosa, né? Um grande instrumentista. A sua avó, Leni, tem uma voz muito bonita, está viva, com 90 e poucos anos. Saramirim deu Rodolfo Garcia, primeiro norte rio-grandense, nascido em 74, no século XIX, morreu no ano 49, foi um monstro na cultura nacional, Rodolfo Garcia, diretor da Biblioteca Nacional. Saramirim deu ao Renan Antunes, poeta Renan Antunes, que onde escreveu um livro bem alentado sobre ele, bem documentado. Saramirim deu a poetisa Adélia de Oliveira. Essa foi uma figura que não veio para esse mundo com visto de turista. A mãe dela fugiu com o pretendente, porque a família era meio boêmio, temperamento boêmio, e os irmãos foram no encalço dos Fujões. Os encontraram atravessando o rio Potengi. Ela puxou um lencinho e deu adeus para os irmãos, né? Foi embora, casou, nasceu 3 filhas. Só existe uma foto dela, não se permitia fotografar. A foto vai ser mostrada. E a Adélia foi para o Pará, e lá o pai teve que voltar, por doenças tropicais, teve que vir para cá.
de volta e morreu em alto mar, né? Ela tem um poema belíssimo, mas muito doloroso sobre esse episódio, marcou muito a vida dela, que é uma pessoa de grande importância para a cultura. Dolores Cavalcante, que hoje nomina a biblioteca do Instituto da Educação, que naquela época ela escrevia jornais manuscritos que passavam de mão em mão com Adélio de Oliveira e já pregava a emancipação da mulher através da educação. A mulher tinha que ser professora ou outra profissão, quando menos a educação que ela recebesse ia melhorar os homens e as mulheres do futuro, com novos conceitos de padrão de educação, etc. Então, muita coisa está refletida em Célia Melim, tanto a nível de Estado como a nível... porque essa riqueza da cana-de-açúcar, ela projetou profundas alterações no Rio Grande do Norte, nos seus aspectos sociológicos, político, social e econômico. O que é que eu podia falar sobre esse esplendor? As pessoas iam para a Europa, não tinha espaço para todo mundo. Meu avô, Ave Maria, eu tenho uma admiração enorme por ele. Ele teve 7 filhos do primeiro casamento, morreu a esposa. E, para economizar folga, ele casou com a cunhada, teve mais 15, 23 filhos para educar esse menino. Não era fácil. Ele, na casa dele, como de todo o seu engenho, tinha 6 refeições. Café da manhã, a mesa com 22 metros. Café da manhã, um lanche de 9 horas, o almoço, a merenda à tarde, a ceia e o jantar. Eram os cozinheiros sofriam. Não tinha o que se fazer. O divertimento de hoje não existia para divulgar outras coisas. A presença escrava foi muito pequena em Célia Melim, como eu falei no início. Né? Não estou aqui minimizando, atenuando a escravidão, a ignominia, que existiu em todos os tempos e em todas as civilizações. A genealogia é uma ciência, tem postulados próprios. Incentiva as pessoas a adentrarem por elas. E eu a previno, olha, você vai descobrir a seguinte equação. Ou você é descendente de propriedade de escravos, ou você é descendente de escravo que se tornou, aliás, de escravo, ou de escravo que se tornou propriedade de escravo. Nesse caso, não prossiga a pesquisa, porque os mais cruéis capitão do mar eram, infelizmente, era isso. Os escravos eles eram escravizados lá, através de guerra entre tribos. Vieram para cá muitos príncipes, muitos nobres lá. E eles teve um escravo, um ex-escravo, Zé Alfaiate, um baiano, que foi o maior traficante, inclusive depois da proibição. A família imperial brasileira, ela era abolicionista, todos, principalmente o Pedro II. Mas os grandes cafeicultores, a política do São Paulo, Minas, o leite, não permitiu. Tanto é que uma das causas apontadas pela queda da monarquia foi justamente a abolição da República logo em seguida. Né? Vocês já notaram, a gente faz piada de português, mas o português mantiveram a integridade nacional. 8,5 milhões de quilômetros quadrados no Brasil hoje. Ainda mantém. Até aumentamos o nosso território depois de Tordesilhas. E a América Espanhola se fragmentou todo dia. Vocês já pensaram sobre isso? Eu acho que a genialidade de José Bonifácio de Andrade Silva, que fez a independência do Brasil por um príncipe português, manteve a integridade disso. Isso não foi ainda enfrentado, esse assunto. Mas a presença da cana-de-açúcar, como fator de integridade nacional e povoamento da costa, é um elemento também que deve ser considerado. Bom, Célia Melim deu no Senado Nacional o modernista, o Jaime Ador da Câmara, que ninguém mais se interessa por ele no Rio Grande do Norte, a não ser eu e o mestre Vicente Cerveja. E Vicente, alguns anos atrás, me disse, rapaz, tem uma foto, aliás, existe um retrato feito de Portinari, de Jaime Ador.
E eu fui pesquisando, e encontrei o retrato. Não foi de Portinari, foi de um outro pintor Lili da Globo, a mulher de Roberto Marinho. Pintor. O que Portinari tinha, era muito amigo de Jaime Badu, ele era um cara autodidata, ele estudou muito pouco, então, mas era um leitor muito voraz. E Jaime tinha muitos livros. Jaime é autor, Jaime chegou a ser diretor da revista da Antropofagia, que era o veículo de divulgação do modernismo, a segunda edição da revista. Ele foi um escritor interessante, escreveu um livro na época que marcou, né? Olá para a França e Bahia, né? Esse livro. E o Jaime Badu nasceu em Salamirim, saiu de lá numa junta de um carro puxado pela junta de Gol, fazendo 2 anos para encerrar o século, e se tornou uma figura proeminente na cultura nacional, conviveu com as grandes cabeças, né, da literatura, da intelectualidade brasileira. Eu tenho, assim, tem muita coisa de ser muito viva. Estou precisando de um escritor assim como criativo, como o meu amigo Francisco Galvão, que está aqui na Academia de Canguaretão. Esse cara é um gigante. Ele escreveu um romance sobre a ressuscitada de Cunhaú. É uma beleza. Eu não posso adentrar porque não é o tema. E merece conhecer esse livro. Tem muita lenda, tem muita coisa, né? O boi que falou para não pedir para trabalhar. Tem a lenda das botijas, que nunca foram achadas. Tem a lenda da pregar roleira da escrava na parede, para chamava para pedir água, ficava toda hora. Tem o túmulo da serpente, a mulher que virou serpente de Salamirim, que é acorrentada nesse túmulo, que nem da família que se diz ser, é o de outra família. Salamirim, meu amigo, deixou muita coisa, muito legado, certo? Hoje está assim um pouco uma terra arrasada, você andando pelo interior. Existia naquela época, não estou aqui justificando nada, uma classe média rural. As pessoas moravam no engenho. As pessoas existiam, o divertimento ia à feira no sábado, na missa no domingo, as moças tocavam violão, faziam tertúlias, entendo, né? Elas eram abocadas para casarem, para serem boas mães, dona de casa, administradora do lar, que elas não trabalhavam, né? Sim, a moça, né? O livro de Madalena Antunes, eu sugiro aqui os alunos do pré, do Salesiano, que me honra muito com a presença. Daí uma certa dificuldade de falar para vocês do pré e para acadêmicos aqui da Academia Norte-Rio Direto, para encontrar o ponto de equilíbrio aqui. O horizonte médio não é fácil, mas vamos tentar. Então, o Salamirim, no campo da política, deu governador, deu senador, eleitor de Estado. No campo da poesia, já falei, da música, da cultura popular, da literatura. Né? E agora eu vou pedir ao meu presidente que passasse aqui umas fotografias. Alzine Isabela deixou de morrer faz um bocado de tempo, uns 50 e poucos anos. Esse fim de semana, existem as pessoas que nasceram, que tiveram filhos, casaram, toda uma vida na Alzine Isabela. A festa da passagem de ano de Natal na Ilha Bela é belíssima, é disputada. Ela é até maior do que a festa da cidade, certo? Então as pessoas não se... foi destruído tudo, todas as casas, inclusive a Casa do Alto, belíssima, foram destruídas, mas o povo continua frequentando. Lá tem o Bueiro, tem o Rio Lago Azul, né, que é o único rio salamirense. Quem quiser alentar um pouquinho, tem um estúdio de Sena. Júlio Gomes de Sena. Falou? O relatório Tarhouse, israelense, Júlio Sena, que foi um rapaz muito pobre, estudava debaixo de uma lâmpada do poste. Quando a prefeitura pagava o poste, ele tinha que dormir, porque na casa dele não tinha energia. Mas escreveu um livro importantíssimo, Júlio Gomes de Sena. Salamirim, exemplo nacional, lembrei agora.
ele faz um estudo hidrológico muito interessante. Esse rio da Água Azul é o único rio totalmente ceramerinense. Ele nasce, é um rio da margem esquerda do rio Ceramirim. Ele nasce ali na Fazenda Nascença, né? Que foi, inclusive, dos seus tios, né? Avós, né? No passado. E ele, antes de chegar em Extremóis, ele entra no rio Ceramirim. Então, ele é um rio totalmente ceramerinense. Os outros são muitos, né? Tem fazenda lá com 5, 6 rios perenes. Então, esse rio da Água Azul é belíssimo. Vamos ter umas fotos deles aqui. Ele está falando sobre o rio da Água Azul, sobre a importância dele também como fator de fertilização do vale, através de suas cheias, né? O rio da Água Azul. E ele passa cristalino ao pé do bueiro da usina. Então, esse fim de semana, os saudosistas, ex-moradores da usina, botaram fogo no bueiro e eles gritam. Eu mandei cortar o vídeo, que parece o rosto de várias pessoas. Eles gritam de satisfação da alegria. A usina está morrendo de novo. Tal. É o nosso sebastianismo. Né? Nós temos 2 episódios de sebastianismo. Um outro é um bisneto do Barão, que faleceu e dizia que não queria bicho com ninguém morto. E ele foi preparado para ser sepultado num caixão, onde ninguém viu o rosto dele. E as pessoas não acreditaram, até ainda hoje, que ele morreu. Não, ali tinha várias pedras ali dentro daquele caixão, não era fulano de tal. Aí fulano disse que viu no Canadá, uma viagem no Canadá, viu e não pôde falar porque estava a distância não permitia. Alguém viu no Jornal Nacional da Globo, aquele de meia-noite, a câmera focou na figura. Ele não morreu, é o nosso sebastianismo. Eu estava ali no posto 6, perto do Hotel Regente, tomando um choppzinho, e tinha 2 jovens senhoras de lado, e uma disse outra, mulher, o povo de Ceramirim não acredita que papai morreu. Está lá a maior confusão, papai não morreu. Muitas lendas Ceramirim tem. Nunca houve um grande crime. Nunca houve assim, uma coisa que chocasse. Exceto um proprietário, né, que foi morto pelo escravo ali na curva do Engenho Trigueiro. Falar em escravo, onde pode ter sido, Conceição, um aglomerado assim, até pela voz, o timbre deles. Eu gosto de ir lá, de conversar com eles. Na sexta-feira, as mulheres deixam os homens em casa, botam um bacão bem vermelho e vão dançar lá na comunidade, lá em primeira Lagoa. Se houve algum cheiro de quilômetros também, foi pela Lagoa, não Coqueiro, que era vizinha, terreno de um. Mas a cultura africana está presente na culinária, no vocabulário, né? Nas danças, nos cultos religiosos, né? Que se formaram depois, até do evento da abolição. Entendeu? Já podemos passar? A decadência. Tudo começou com os engenhos mangueiros, né? Os engenhos puxados não tinha queda d'água, já disse. Então, era um engenho puxado a animais. Depois, engenhos a vapor, né? Depois, os engenhos centrais, que não deram muito certo lá em Ceramirim. São precursores da usina. No engenho central, havia uma divisão do trabalho. Os proprietários forneciam a cana e os industriais produziam. Se preocupavam com a lavoura. Mas não deu certo. E depois chegaram as usinas. Em 1929, a primeira usina foi fundada por um dos filhos do Barão, a usina Ilhabela, que era conhecida como Ilha dos Cavalos, aquela propriedade que era de um chefe índio, foi adquirido, transformado numa usina, né? E a derrocada esses engenhos ficaram antieconômicos, porque novas tecnologias. Eu escutei nos anos 90, agora, desse século próximo passado, um proprietário de usina, que eu não posso chamar de usineiro, porque ele não tinha nada de usineiro,
dizer que São Paulo conseguia colocar em Natal um saco de açúcar mais barato do que ele produzia aqui a 30 quilômetros de Natal. A usina elas ficou muito mais vantajoso inicialmente para o proprietário de engenho de fornecer sua cana para as usinas do que produzir. Foram ficando de fogo morto, né? Isso é um pouco retratado de uma forma diferente do Ceará-Mirim, mas tem uma espinha dorsal que se aplica aos casos nos livros de Jardim do Rego, aqueles 5 livros do período da cana-de-açúcar que a gente lê no ginásio, e o bom não é ler, é relê-los a vida toda, né? Porque eles são realmente Vicente Cerejo, numa crônica, né? Eu estou citando Vicente Cerejo, porque sou leitor dele há 40 anos. E Cerejo disse que o maior sonho da literatura brasileira é o sonho da cachoeira-baleia com preais gordos. Eu tenho a ousadia aqui de discordar do mestre, pedindo todas as vezes. O maior sonho da literatura brasileira é o sonho de Tonha, fugindo do engenho oiteiro para Olinda, atrás dos brilhantes de Olinda. Esse é o maior sonho da literatura brasileira, porque não tem o aziaro ideológico que tem a cachorra-baleia com seus preais gordos. Eu vou passar aqui algumas fotos, pedir que vocês passar, que retrata um pouco dessa civilização. Essa civilização, ela houve a decadência através da sua transformação. Né? Você veja o Zumba do Timbó, era irmão desse que entregou a República, a monarquia a Pedro Velho, o Antônio Basílio. Uma vez um aluno me perguntou por que ele não resistiu. Ele estava cansado de ser presidente da província 5 vezes. Entendeu? Se aplicar a sentença bíblica, conhece as árvores pelos frutos, a descendência desse homem é fantástica. Um dos principais jornalistas brasileiros que resistiu ao Estado Novo, que inclusive protestou diante do Supremo Tribunal, que negou o habeas corpus para a judia ser entregue à Gestapo, o Orlando Dantas. Esse cara tem uma história belíssima. Quem faz jornalismo não pode deixar de conhecer os 4 ciclos personagens, dentre eles o Orlando Dantas. E a Notícia do Rio de Janeiro. O jurista Heráclito Pilar Ribeiro, um grande jurista, a quem Ponce de Miranda, o homem que ousou contestar Einstein, né? E era respeitado por ele, admirava o brilho do jurista ceará-mirense. Bom, esse aqui é o engenho Cruzeiro. Foi fundado por um inglês, Samuel Bochal. É assim a pronúncia? Deve ser. A minha melhor pronúncia de estrangeiro é quando eu falo em modernidade. De Baudelaire, eu sei que está correto. Eu sei que não é uma pronúncia. Esse cidadão fundou esse engenho e dotou esse engenho do que havia de mais moderno na época. Ele chegou no Rio Grande do Norte com 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade. E aqui, junto com Afonso Albuquerque Maranhão, você sabe que a família Maranhão não existe, é outra história. Cascudo, ele faz inclusive a distinção do Albuquerque Maranhão dos pais Barreto, que é a oligarquia de Pedro Velho, de Alberto Maranhão. Bom, mas aí é assunto para outra coisa. Mas está bem claro isso numa Casa de Cunhaú, que é um livro espetáculo. Eu fico pensando o que era do Rio Grande do Norte sem Cascudo. Cascudo era genial, até quando não tinha soluções de criar. Agora surgiu um livro sobre o Ceará-Mirim antigo de Cascudo. Espero que seja editado. Bom, ele chegou aqui e tinha um contrato de prática do porto, de rebocar navio, traçaí e tal, etc. O negócio não prosperou muito porque ele precisava de muito capital, não encontrou capital na província, não existia, né? Financiamento. Então ele vai para Ceará-Mirim e casa com a filha do proprietário do engenho de Inácio. Onde nasceu o escritor Nilo Pereira, aquele que nasceu aquele ferro vindo da Inglaterra. E passou lá pouco tempo, uns 10 anos. Né? Ele devia ser muito inteligente, ele foi morar bem longe da sogra. A sogra era mulher de juiz.
foi morar em Areis e tornou-se assim, mais conhecido, mais popular, como o inglês da Estrada de Ferro. Ele construiu o trecho de Natal para Nova Cruz, que o trecho de Recife para Nova Cruz chegou primeiro, né? E fundou, e comecei sócio dele, o Engenho Ilha Maranhão, que é conhecido, que é o Engenho Ilha Maranhão, ele é tido como a primeira usina de açúcar do Rio Grande do Norte, 1910, já estava morto. Existe um túmulo naquele cemitério de Areis, que tem uma frente muito bonita, existe o túmulo dele lá, o Samuel Bochói. Eu descobri que o neto dele, vai passar a foto aí, foi o homem que instalou o Banco do Nordeste do Rio Grande do Norte, o neto dele. Mas não é neto lá do engenho, um neto aqui do pessoal aqui de Areis. Ele fundou em Areis o engenho também, um engenho muito importante em Areis, esse engenho. E ficou muito conhecido pela qualidade do açúcar. Mas passou pouco tempo, sinceramente, 10 anos. Mas adotou Raimundo, uma retirante, e foi para a Inglaterra, chegou aqui falando inglês fluentemente. Eu tenho um livro em memória digital, quem quiser eu posso dar, belíssimo, escrito pelo filho de Raimunda, que conta a vida da né? Vamos passar? Não sei, rapidinho. A decadência, quando chega a foto, a decadência foi essa escala, né? Banguei, Rio Central, usina. Hoje não tem nenhuma usina em Serra-Mirim. Existe um engenho no caminho de Muriú, que é do cidadão de Caicó, auditor oficial, que o sonho de um engenho. Ele fez um belíssimo, produzir excelente cachaça. E o que tira na cachaça é acidez, ele consegue tirar. Viu? Bom, esse aqui é o mercado, que foi a primeira PPP do Rio Grande do Norte, né? A CD público privado. É o mercado, essa foto aí deve ser de 1890 e alguma coisa. Eu lamento muito que tinha muita coisa boa aí. Isso aqui é uma capela do engenho Cruzeiro. Vocês podem ver que ela parece muito uma sinagoga. Houve uma reforma dela, foram retirados os vitrais dessa capela, colocados na janela de madeira. É possível que essas cruzes que tem nas cúpulas tenham sido produzidas nessa época, porque sinagoga não tem cruz. E o inglês, o Samuel Bochói, ele era judeu, nascido em Manchester. O judeu, se você só para lembrar, eles não é o juiz solis. Aliás, não é o juiz sanguíneo. Se ele sangue judeu, judeu pode nascer onde for. Aqui é a igreja de Serra-Mirim. Aqui nós temos o prédio da igreja, que foi concluído em 50 anos, 1850 começou, terminou em 1000. É a maior igreja do Estado. E isso reflete a opulência, o poderio econômico da atividade da época, né? A igreja aí, você veja aí, é uma construção muito bonita, é a maior do Estado, né? A igreja. Isso aqui é uma visão do vale, de encosto do patamar da igreja. Isso aqui é um engenho, foto do engenho Laranjeira, ele ladrando lá. Eu sou meio dinossauro com essas coisas, só se eu usar mesmo o PJE, o 11. O celular mostra. Então as pessoas iam para o engenho
Verdinácio foi o Marcelo Barroca, foi estudar na Inglaterra e lá conheceu uma moça, uma viúva, que o pai, o sogro dela, tinha estaleiro de navio, ele morreu afogado, ele casou com ela e veio para cá. Com 1 ano, ela faleceu. Como ela era anglicana, ela não foi ser enterrada sepultada no cemitério da igreja. Então, o Marcelo Barroca pegou uma colina, onde ele via com ela todo dia o pôr do sol, e lá construiu um túmulo. Esse túmulo foi violado, porque eles diziam que tinha joia dela depois. Mas ainda está por lá esse túmulo. Uma filha dela, ela morreu um dia depois que a filha nasceu. Casou com Apolônio, irmão do marido dela, e teve vários filhos. A Cláudia Trigueiro escreveu um livro ambientado no engenho Verdinácio. Ela fala sobre isso. Inclusive encontrou um tetraneto, advogado de Recife, mas não sabia de nada. Então, ali tem o prédio da prefeitura, o prédio que é a prefeitura hoje, que era a casa do Palácio Antunes, né, neoclássico, que reflete justamente o esplendor, né, juntamente com os galgos, né, que guarnecia a casa de São Francisco, de porcelana, as bachelas de louça, né, de prata, as porcelanas, era tudo muito rico. As pessoas, quando iam para a Europa e voltavam, para Portugal, ou mesmo para Olinda, ou para Minas Gerais, né, traziam outro hábito, não queriam mais viver aquilo lá. Né? Devia ser desconfortável demais aquilo. No inverno, o cara levava suas enormes de mosquito. Era uma vida muito desconfortável e muito incerta. Né? Era muito incerta. Qualquer classe média hoje tem uma vida muito, muito mais confortável do que as pessoas que viviam lutando naquele tempo lá. As enchentes eram terríveis. Né? Dizimava tudo. E existia no comércio florescente um dos comerciantes, que é neto de escravo, a avó dele é escrava. O maior comerciante, ele... Não. O Aventura de Sá. Você tinha um dinheiro, não estava precisando dele. Você chegava lá, seu avô, estou aqui com 10 mil reais aqui, tem que escriturar no livro, vou precisar em dezembro. Ele pagava um jurozinho por aquilo ali, um rendimento. Aí chegava outro que precisava fundar uma safra, não tinha dinheiro. Aí ele emprestava com aquele mesmo dinheiro e de outro emprestava, com um spreadzinho um pouquinho maior, né? E tinha horror a falar em ser agricultor, porque via o sofrimento de quem labutava. Nem que sabia que era maior, se era do assalariado ou se do proprietário do engenho, guardado as devidas proporções, né? A Madalena Antônia fala nisso, que o estudante de Recife, do Paternó, Madalena, Juvenal, Etelvina, e o outro que era médico, foi general do médico do Exército, não era o Ezequiel. O pai dele era junto para manter ele estudando, e o comerciante dizia, o RJ, só pode mandar filho estudar fora quem pode. Era um engenho pequeno. As propriedades rurais lá do Ceramirim eram pequenas. Esse engenho Verdinácio tem 100 hectares. Você sabe quantos hectares tem a Fazenda Estrela aqui, em Reformosa? Tinha 23 mil hectares. Tinha uma serraria dentro dessa fazenda, onde vendiam os dormentes para a construção da Estrada de Ferro. Daqui até Recife. Você sabe, a Fazenda Lapa, lá em Nova Cruz, começava ali, Lagoa Limpa, ela vai até Várzea, onde é Várzea, no centro de Várzea hoje, vai até Montanha e volta de novo para Nova Cruz. São 23 mil hectares de terra, 22 mil hectares de terra. Os engenhos eram pequenos. Quando se afastava um pouco do vale, tinha terras maiores, mas na parte do vale, porque o vale é uma estreita faixa de terra, talvez de uma extensão de 36 quilômetros. As partes mais largas tem 1 quilômetro, 6 mil metros, aliás, uma légua, 6 mil metros. Você sabe que a largura do Rio Amazonas, 80 quilômetros em algumas áreas. Né? Então, não existia propriedade muito grande, era 300, 400, 500. O Zuma foi o maior empreendedor da época. Ele chegou a ter 11 engenhos. 2 engenhos em Santana do Mato, um em Lisa Floresta e 8 lá em Ceramirim. Né?
Esse morreu trabalhar, morreu com... É o avô dele, nosso amigo professor constitucional, doutor Múcio, do Zumba, né? Morreu com 59 anos e meses. Ele casou, ele ficou viúvo, ele casou com a primeira mulher do português, fundador do Engenho Carnaval, né? Não sei se posso contar, que era muito feia. E naquele tempo, quando o Brasil foi descoberto, existia a moral da contra-reforma protestante. O sexo era proibido, era uma coisa, era um tabu muito grande, muito reprimido, né? Só podia ser para constituir família. Existia uma manta nupcial, né? A mulher era muito feia, mas os Zumba ainda acertou 8 vezes lá Então nasceram 8 filhos. E depois ele casou com uma mulher 25 anos mais nova do que ele, a Cecina, né? Que teve 3 filhos, um póstumo, Ernesto, né? Que foi para Recife, a Olívia ficou por lá, que quando ele morreu estava gerado tinha um mês de gestação. O Zumba foi muito trabalhador, falam muita coisa de Zumba, mas o legado dele, esse Zumba foi um nome que os próprios escravos colocaram nele, que em linguagem africana significa grande senhor. O Zumba significa em linguagem africana grande senhor. Que remete às terras, que ele virava, né? As terras profundas das enchentes. Exatamente. Uma vez houve uma enchente muito grande e precisou desobstruir os canais. Ele pegou 200 escravos emprestados, os vizinhos, para fazer a água. Nenhum desertou, nenhum fugiu. Só a presença dele, o nome, já controlava. O Zumba foi a primeira grande riqueza do Vale, segundo Madalena em 80, senhora de Ciamoça. Olha, eu lamento muito. Tem muita coisa bonita para se ver aí. Dá para ver alguma coisa? Isso aqui é o poema do Adriano. Esse aqui sou eu no passeio aqui no bar. No passeio aqui no bar. Esse terras planas é bom de cavalo. Isso aqui é o Vidago Azul. Uma foto do Vidago Azul. Isso aqui é a Luiz Pepil. A Luiz Pepil é uma figura popular. Ele funcionou um sapo. No caso de sapo no carnaval. Só que teve um camarada amigo dele, doutor amigo, deu uma lavada de cana no meio da rede, muito bom, quase pode suportar sempre o sapo. Mas foi um sucesso total. A Luiz era tio. Parente aí, de diretamente de mamãe. Essa aqui é uma foto que existe até, ninguém sabe quem é dela, ninguém sabe quem é até daí. Qualquer um sou muito branquinho, parecido. Quem é? É a única foto que existe. Isso aqui é uma visão da igreja, não posso passar essa foto por livro. Isso aqui é uma foto que eu achei muito bonita. O trem, ali do trem. Será menino foi criado aqui na queda do Engenho Carnaval, no Antônio Mediano, eu venho subindo a Paulina, a primeira rua, a rua Felipe Camarão. Aqui atrás aqui é a rua da Balustrada, né? Essa rua aqui, essa foto é muito bonita. Isso aqui para mim é a mulher mais bonita que nasceu em Sérgio, todas bonitas. Minha mãe, aos 26 anos de idade. A minha primeira professora. Isso aqui sou eu com o meu neto, eu não passei Muriú, que é uma praia do nosso lado. Isso aqui é o prédio da Intendência Municipal. Isso aqui é a famosa foto a óleo de Jaibadu, modernista de Saravelim, que falei sobre o praia. Isso aqui é o Francisco Antunes, né, onde é a sede da prefeitura hoje. É o Praça, a igreja. Esse aqui sou eu no distrito de 7 de setembro, do Egito. Aí não tinha como isso fazer com o Pedro, perdi com o Evandro, a verdade, se ele ganhou, tô matando o futebol de salão.
João Pedro Zaga, jogar com o Boçal. Jogou com o Boçal. E até o hino da independência do Rio. Isso aqui é o trem. É o Rio de Júlia. Essa figura aqui eu tive lá. Sempre vou lá e sempre tive as pessoas. Rio de Júlia, eu falei da burguesia, da aristocracia cabocla, né? Do atitude do meio de produção. Não posso deixar de falar das manifestações populares. Rio de Júlia, o maior carnaval. Ele confeccionava a bola no time de jogar o Náutico. Não era o Náutico futebol, era o Náutico de Júlia. As chuteiras de cada jogador. E no domingo tinha uma festa na turma da sala lá, né? Quando o cidadão estava muito entusiasmado, ele tinha uma maletinha, batendo no outro cara, dizia mundo de pensamento. Rio de Júlia, quando eu fui presidente do Roda, tinha 11 ex-governadores da minha força. Inclusive, estava saindo e entrando, chama o cara. Né? E no Rio de Júlia, eu mandei fazer uma comenda, companheiro Graça Cavalcante, que foi uma figura mais ilustre do Ceará do Rio. Médico, alpinista, né? E nós chegamos em Recife com um atestado de miserabilidade, para dispensar a parte do vestibular. E deixou 2 hospitais, uma figura enorme, não só material, como material de Pernambuco. Uma figura inteligentíssima, uma inteligência esplendorosa, Inácio Cavalcante. E eu dei essa comenda no nome de Inácio Cavalcante e o Rio de Júlia recebeu, lembro na imprensa, foi o Natal que recebeu, teve um desembargador que recebeu, teve uma professora de Olete que recebeu. E o Rio de Júlia foi a figura mais aplaudida dos 5. E eu deixei para os meus sucessores 5 comendas dessas. Cunhado em Curitiba e ele foi uma figura. O Rio de Júlia tem uma passadinha com o Padre Rui. O Padre Rui era uma figura meio racista, temperamento meio amado. E o Rio de Júlia foi para a banda de Roma, comprou lá um sapato, um cromo alemão, um sapato bonito, e levou para o Padre Rui, né? A Rio de Júlia conviu o sapato, porque ele tinha uma reunião com o bispo aqui, na Diocese. O Rio de Júlia veio buscar segunda-feira, mas até sem pouco, foi no sábado. Ele chegou lá, não, que seu pai, não tá, sabe? Ele procurou no Gita, procurou o Rio de Júlia por tudo que era canto, e não achava. Agora foi para Natal, quando foi de 10 horas da noite, o Padre Rui encontrou o Rio de Júlia dançando no forró lá em Puna do Mar. E meu sapato de Júlia deixou ele dançando no Rio. O sapato de cromo lá. Essa foi uma figura queridíssima. Ainda hoje, eu vejo lá, por meio do Rio. Isso aqui é o grupo escolar Barão Ceramento, não existe mais, é um outro prédio. Foi com este imóvel que o Barão ganhou o título. Né? Ele não fez imóvel para ganhar. O primeiro Barão, ele viveu muito pouco tempo com o Barão. Ele nasceu em 1903, por aí. Ele foi agraciado em 74 e morreu em 81. Passou pouco tempo, sabe? Naquele tempo, 50 anos já era uma pessoa idosa, expectativa de vida era. Isso aqui é um engenho onde nasceu já em Madureira da Planta. Tem problema com a esse aqui é Manuel Evangelho, esse cara vem de Genésio. Já é Maria, esse cara fez isso. Desde há 60 anos na Rio de Janeiro, da UFA. Isso aqui é uma visão do Azinho da Bela, o Coelho, o ano. Aqui é a floração dos ipês. A coisa mais linda, todas as florações, eu tenho lá no meu sítio um ipê roxo. E vizinho tem um grupo que tem um amarelo que está aqui na mesa. Isso aqui é o piso, uma das salas. Cada sala é um piso diferente. Cada casa não nasceu já na Aqui outro piso, aqui a casa, outro piso, a flora do ipê, o roxo. Esse aqui é um touro da raça Pedro do Piauí, é um pior. Esse cara veio com os portugueses para cá. E ele foi aumentando, quando o perdendo sai mineral, ele está tendo nutrientes, foi reduzido. Ele é um descendente do Miura, esse cara veio da polícia ibérica, da folha portuguesa, e veio para o Brasil. Esse cara só existe hoje no Piauí. E aqui em Itaberuá, ali, tem
Bom, isso aqui, Isabel Potim. Isabel Potim é muito decantado o romance de Juvenal por Laura, né? Mas no meu caso de amor, sinceramente, foi de Antônio Domingos, um descendente de Israel, um marceneiro. Ele construiu uma casa bem alta e ele fez um chapéu para ele de madeira, tomando bem alto de madeira, e ele andava com o trem. Fazia uma rapaz do seu dia, era máquina vapor, enchia tudo lá. Ele era uma pessoa normal e quis casar com Isabel Potim. Isabel foi um dos estrangeiros que teve depois. Não se vai. Aqui no Dona Dela, o Rafael, não deu alguma coisa de escola. Só que os irmãos de Isabel Potim não queriam esse casamento. E deram uma surra no primeiro. O Antônio Domingos estava conhecido solteiro a vida toda, nunca casou. E diz até que tornou-se homossexual por causa desse atender que não, mas qualquer coisa para conhecer o solteiro, era um ser humano. Andava na vida, ele tinha os olhos, ele sentiu o nariz aperfilado, e os olhos bugalhados. Toda a figura que eu me lembro é o cabeceiro que fazia a morte do caçador no carnaval. Era Zé do Mundo. Olha, não tem uma ator da Globo, Paulo Brasil, que representasse tão bem a morte do caçador. Era muito real, e correu muitas vezes. O Zé do Mundo. Essa aqui é o religioso, nessa forma. Foi Damião, a eleição de Damião. Condenava o casamento do lado com uma data, mas prometia o fogo do inferno, o sermão medieval, mas o fogo estava lá. E era uma grande atração do turismo religioso que sempre se tornava. Esse camarada aqui, sublimador da igreja, é muito alto. E milagrosamente não caiu. Não caiu, ficou lá na frente da igreja. Precisou uma torre enorme do povo de governo, que era Marquinhos, que estava lá. Depois de horas, ele ficou lá, firme, forte aqui. Isso é uma tradição da Bíblia. Isso aqui é o lançamento, eu gosto de lançamento político. Esse é o filho do inglês, o neto inglês, que foi quem inaugurou a primeira vez no Banco Nordeste, em 1929. Isso aqui é o fundo que era o canal do engenho, estava lá para o Barão, sim. Aqui dentro do Barão, já foi o Barão. Teve contato, hã? Pessoal de contato? Muito. Você era a cachorro do fogo do Batatão. Ela quando a namorava, mais de namorado lá. Era uma corrente de fogo do isso aqui é o outro ângulo da capela do engenho do Cruzeiro. Bom, esse aqui eu preservo muito nas harmonias. O Capão e Caruso. Vocês vão lá ver o Capão e Caruso. E é muito gostoso. Mas o Capão e Caruso é muito mais. Ele se acelera, já eu ia trazer, eu deixei em cima da mesa, lá, eu deixei colaborando. A folha igual é lindo esse prédio. Isso aqui não foi o que estava, lamentável. Essa cana aqui é a cana carimbatória que eu falei. O mecanismo, a polimatória. Em Salvador chamado carimbatória. Era aquela característica de sazul limpo, né? Isso aqui eu tenho no meu quintal, mas é e ela é gostosa. Porque não existe mais. A cana crioula acabou-se. A cana crioula acabou-se. As canas fizeram a riqueza no lado, só existe esta e nenhuma propriedade tem mais. Eu, por acaso, a passão estava para a última conselho que eu perto do Rio Lago Azul, eu fiquei um gerente de intelectualidade. Mas ela hoje é totalmente superada, porque nas RBs, no laboratório,
muito mais sacarosa, muito mais rendimento, muito mais viável economicamente. Isso aqui é só um pouquinho. Como você mantém o lado. Olha, você pega a unha assim, pega ali na casa. Muito doce. E açúcar, o leque de açúcar contou que era uma rapadura. Excelente. Muito dura. Tem 5 classificações dessa variedade. Essa mantém no quintal, agora eu mantei essa cana. Quando com aquele pé de tamanho, eu escolhi, mas não existe nem para aquilo. Por exemplo, se tem quantidade dele, era um bicho. Isso aqui é um bueiro. Isso aqui é um bueiro, só quando a fumaça, as pessoas dão fora. Não, a gente está morrendo de novo, tal. Entendeu? Essa venda na volta mais de 50 anos. É o seguinte, as pessoas investiam em educação. Isso na Inglaterra, na Alemanha, em Portugal, isso é uma coisa que as pessoas não queriam ter aquela vida de sacrifício, de certeza, de escopor. E o cara ia estudar fora, ele tinha contato com outros valores, ele não queria voltar para animais. E não tinha nem espaço. Uma comunidade era cara com 10, 20 filhos, ia ficar uma pila para cada um. Tá entendendo? Então seguiam outras profissões. Né? E a decadência da atividade, ela nunca existiu. Existiam crises cíclicas, sazonais, mas agora sim. Agora foi encerrada a atividade, não existe mais. O que existirá foi os termómetros, protacando, evento petioca, os termómetros de pureza, e eu boto aqui para usinas tiras. Mas muito pouco. A metade das terras de Ceramirim estão ocupadas por assentamentos rurais. E a outra metade eles estão na porta da entrada. Agora esse povo não tem assistência nenhuma. Podia ter crédito, podia ter assistência técnica, podia ter garantia de venda dos produtos, não tem. Os assentamentos são meras residências, né? Produzem que quase nada. Eu só queria que você falasse algumas coisas sobre o vendedor de cavaceiro. O nosso faleceu agora, né? Outra figura popular, né? Figura popular. Inácio Magalhães de Sena. Inácio Magalhães foi uma cultura, uma enciclopédia ambulante da sua Ceramirim, faz tudo. Ele é Ceramirim. É, Ceramirim. Ele se intitulava Bispo de Itaipu, mas ele era Ceramirim. E fez a minha apelido de Inácio Magalhães. Inclusive foi sepultado em Ceramirim e morreu aqui. Nós, os amigos, fizemos essa vontade dele. Eu sou. Foi não, amigo. Eu estudei Ceramirim. Colega amigo do Ceramirim. Eu falo, você falar um pouquinho dele. Colega amigo do Ceramirim. O colega do Ceramirim, ele foi. Acho que nós estamos comemorando você de Ceramirim no colégio. Com certeza. Ele foi quando esse colégio ele se transformava em Ceramirim não teve preço político. Para isso foi no Mossoró, que é a ESAM, né? Mossoró. E ficou formando técnicos, assim como Jundiaí aqui na Bahia. Né? Só que o tempo foi desativada e hoje ela foi ocupada. Hoje é o escritório do Movimento Sem Terra na região. Não era o técnico, geralmente é mestre dos amigos. Terminava o ginásio, você saía, aprendia uma porção de coisas. Hoje, os escritórios do Movimento Sem Terra, eles têm a posse de toda a propriedade. E hoje é uma fazenda grande ali. É para ter lá embaixo do rio, depois. Ricardo, e Chico Palha, você lembra dele? Ah, muitas histórias. Pessoal, Eu tenho um número de escravos que chegou para trabalhar esse engenho, de onde vieram. Os caras eram comprados no mercado onde vendia. Né? Os caras, se você pegar o inventário, os caras não se movem. Entendeu? Não trabalho para isso. Era uma mercadoria, como o alvo, né? Tanto em Recife, Rio de Janeiro, na Bahia. Estava no rol de ser Vinha por Mossoró também. Mossoró, com Macau. Macau, Mossoró, ali
Mas a presença desses caras era bem, foi muito pequena em relação. Só o Unidade de Peru chegou a ter 8.900 casos escravos no agenciamento, sabe, tem 1.200. Você precisa escrever um artigo sobre isso. Olha, eu estive, estou terminando aqui, eu estive na Lagoa do Piató, peguei um barcozinho, fui conhecer a lagoa, na Beixeira, quando eu olhei todos os pés, aí eu perguntei no 5 anos, aí cheguei na praia e quero conhecer. Na subida do negócio, levei alguma surra no alteiro. E agora eu me dizer, cheguei lá, estava os alicerces para central. Lá era uma fazenda que produzia menino. Produzia menino. Tinha um reprodutor chamado Panatônio, que deixou mais de 3.000 filhos. E havia uma coisa interessante. O menino, ao contrário, o menino tinha mais valor no mercado. Quem ia para a lavoura ali ia ser um campo, não tinha tanto valor comercial. Olha que eu estou falando aqui dos conceitos lá. Não é minha grande coisa. Aí o que aconteceu? Eles cruzavam o reprodutor com um touro, na força da lua cheia, toda a senhora. A empresa da lua é uma coisa terrível, você não imagina. Eu fui, depois de uns 3 ou 4 anos aqui no município de Montanha, só um minuto. E conversando com o cidadão, que a mãe morreu, foi criado por um vizinho. Disse como era a vida aqui, de que viviam os seus protetores. Eles vieram aqui, o Quinto era um casal, 100 filhos, e eles viviam de vender. Ele não tinha trator, trem, não tinha caminhão para transportar na mercadoria, era a prova de burro. E a burra, ao contrário do escravo lá do Açúcar, tinha mais valor do que o burro, porque ela não arranhava a cara, quando urinava era mais grosso. Aí como é que fazia? Ele vendia por encomenda. Se você queria um burro, ele usava na lua cheia. Se você queria uma burra, que é um animal híbrido, né, cruza na lua nova, na força da lua nova. Só nasce fêmea. Nem o de Açúcar sabia da história de Montanha, nem de Montanha sabia da história de Açúcar. E é um dos temas que eu pesquisei também. Sabedoria popular, não é? Hã? PhD genético. PhD mesmo. Levi quer fazer uma pergunta, né, Levi? Cerâmica amarela? Na passada da igreja? Além dessas casas que estão divulgando lá, esse óleo de tijolo amarelo. Um tijolo muito bem feito. Esse não baralho vem do barão de Serra-Lima, não baralho de Nascimento. Ele é muito feio, segundo o Cascudo e o próprio meio, analisador, seco, muito feio. E não existe foto do barão, né? Existe um quadro a óleo. Na época que o Barão vendeu, já existia a fotografia. Ela foi fundada em 1829, a fotografia foi popularizada na Kodak em 1880, alguma coisa, mas na época dele já tinha fotografia, não tem foto dele. Entendeu? Essa família é uma família que também teve uma presença muito grande na época dos engenhos, até da notícia. A usina São Francisco foi fundada por. E essa olaria, eles tinham olarias, eles faziam imóveis e botavam o nome lá. Como se fosse um ferro. Mas quando o Mário vinha para ela, ela ofereceu um almoço. A turma toda lá. Era do Mortadela, sobrinho de Roberto Varela. E ela estava lá, convidaram o Zé Menininho para tocar essa sanfona. E aí ela encantou. Aí o Zé Menininho, né, que era muito conhecido no Natal, Botava cachorro de gás. cachorro de gás, ele disse, eu gosto da dona Helenice, porque ela canta com arma. É a veia musical do Macrinho Bedeira. Esse foi um grande violonista. Pronto, faça. Primeiro eu queria agradecer, né? Porque que maravilha o encontro desde a abertura até as fotos tiradas ali fora mesmo do Instituto, até a grande palestra. E eu queria fazer uma pergunta em relação à nossa ferrovia, porque o senhor comentou sobre alguém que tinha colocado realmente, de fato, até capital, ou fez o projeto, para a questão de Ceará-Mirim a outra cidade. Aí eu queria saber
saber essa questão da ferrovia, que até hoje funciona, né? Natal, Ceará-Mirim, e tinha outra cidade paralela. Aí é justamente essa questão da ferrovia, do trem, que eu queria saber. O trem chegou lá em 1906, lá no século XX. Qual é o nome dele? A Central do Brasil. Né? E depois foi ampliado o ramal. Os engenhos, era uma área muito úmida. Então, os proprietários de engenho, ao longo do Rio Ceará, tinham propriedades para colocar o gado, os animais que trabalhavam na atividade. Né? Eles tinham, muitos deles pegavam o trem de Ceará-Mirim, descia do Cardoso, pegavam um cavalo, tinha um vagão dos animais, tiravam o cavalo e ia para suas propriedades lá entendeu? A estação ia até Macau, o trem, o salve Macau. E a decadência, né? A decadência, né? Como se deu? Foi vendida e depois quem comprou achou que era econômico e fechou, desativou. Hoje, Nova Cruz seria um grande percurso comercial. Nova Cruz seria um estado muitíssimo importante se não tivesse sido o trem de Nova Cruz. Não, quando fala em Ceará-Mirim, eu sempre estou associando o apogeu de Ceará-Mirim a um tempo do Império. Sim. Então havia uma ajuda muito grande do imperador, inclusive na doação de títulos da nobreza de Ceará-Mirim. Uma outra coisa que eu queria que você falasse um pouco sobre, se der tempo ainda, não é? Eu tenho a impressão, não, mas pelo que eu andei estudando Ceará-Mirim, parece que o apogeu está muito ligado a uma situação política do sistema brasileiro. Até os anos 30 chegou às usinas. Né? Chegou às usinas lá, já com outra perspectiva já, né, de mecanismo, de maquinário, etc. Uma outra coisa que me chama sempre a atenção quando se fala em Ceará-Mirim é o saudosismo que todos os intelectuais de Ceará-Mirim têm. A impressão que me dá, como ceará-mirinense, né, a impressão que me dá é de que o povo que não esteve naquelas famosas famílias, ele não existiu e nem existe. Eu me lembro quando eu cheguei na academia de Ceará-Mirim, e uma grande amiga minha me perguntou: você é de qual família? Aí eu disse: poxa, rapaz, até hoje eu pergunto, procuro, não sei nem como procurar, porque eu sou descendente de índio. A minha descendência é aborígene, né, é o índio. Conta a história que o meu bisavô pegou a minha bisavó a laço e levou para a casa dele. A minha avó não tem nome, sobrenome. Aí eu fui explicar para essa minha grande amiga: eu não sei de onde eu sou, eu ando ainda catando. Papai tinha um preconceito horrível, Ricardo. Era um preconceito quando eu dizia: a minha bisavó era índia. E eu sou louca para dessa história, dessa ascendência, eu só tenho... quando a minha avó me meninava, ela contava de 1 a 10. Una, duna, tena, catena, sená, senadá, gurupi, gurupá. Quanto bem que são 10? Eu só tenho isso da minha avó. Aí eu vejo sempre, quando se fala em Ceará-Mirim, é um romantismo muito grande das grandes famílias, das famílias nobres. Minha mãe mesmo diz ainda: fulano é de família. Né? Mas Ceará-Mirim, o negócio é mais arrochado. Carro do Barão. Ele inaugurou. A nossa oração acabou. Mas temos que estar entendeu? Mas eu tenho uma música, viu, cara? Eu tenho uma música que fala das grandes famílias. Não é mais uma pergunta, é mais uma provocação que uma pergunta. Em primeiro lugar, e parabéns pela excelente palestra. Você soube trazer dados, soube trazer pesquisa e fez um tom coloquial que envolveu todo o auditório. Isso é uma qualidade rara. Certo? A provocação, acho que são duas provocações. Primeiro, que você trouxe um dado aí, a cifra da escravidão em Ceará-Mirim. Você afirmou que
Na verdade, havia poucos escravos. E eu gostaria de dizer que pesquisas recentes sobre a escravidão no Brasil, não isso naquele estado, mas no Brasil, tem demonstrado que a nossa sociedade escravocrata, é claro que a escravidão era a coluna mestra da nossa sociedade colonial e até o final do Império. Mas a nossa sociedade escravocrata era muito mais estratificada, ou seja, tinha uma estrutura social muito mais complexa, não se reduzia apenas a senhores e escravos, mas havia uma complexidade muito maior. E eu acho que esse dado que você traz é interessante, eu acho que você está nos devendo um trabalho sobre isso, um artigo. Você deve ter pesquisa por trás disso, pode aprofundar mais. Então, eu vou lhe provocando e desafiando, mas tem outra coisa. Você até mencionou de passagem. Alguns anos atrás, nós tivemos uma conversa sobre essa fazenda de criação de gado, né? E ficamos de fazer uma viagem lá para fazer uma pesquisa. Desafio novamente. Vamos fazer isso. Se alguém quiser se associar a nós, André, Vicente. Olha, Vicente Cerejo, vou encerrar aqui. Olha, eu queria só fazer o seguinte: o problema não foi nem só quantitativo. Né? Se vocês ficarem aqui, vocês têm interesse nesse negócio. Veja bem, o tempo que chegou, olha, Hélio Galvão disse que na construção da Fortaleza do Rei-Mago, viu, Galvão, já se usava a mão de obra escrava. Em 1599, aqui na fundação da Fortaleza. Certo? Veja bem, isso era a medida que os engenhos começaram em 1845. Em 88, quando chegou em 88, a Sociedade Libertadora foi instalada a Proforma, o Melissar. Poucos dias depois, não tinha mais escravos, todos alforriados, tá entendendo? Então é o seguinte, o período que utilizou a mão de obra escrava foi muito curto. Foi de 1845 a 10 anos antes da abolição. Você vê que foi muito pequeno o percurso. Né? Eu admiro as pessoas com os olhos voltados para os valores daquele tempo. Né? A injustiça, sim, claro. Se eu fosse vivo, eu teria... Chama os ecologistas de ecochato, não tem outros apelidos. Eu teria sido um ecochato, a moda da época, terrível, entendeu? Eu teria sido um defensor da abolição muito antes do que ela chegou. Agora, eu não posso ver aquele período com os olhos de hoje, com os valores de hoje. A detenção dos meios de produção, tá certo? Era uma coisa terrível, injusta, entendeu? Era muito... Agora, era mais democrático do que com a usina. É muito mais democrático a produção dos engenhos do que as usinas, porque o poder era mais fragmentado. Você vê isso até no mando político. Você tem que haver composição de partidos entre senhores, né, que mandavam política. O senhor é bisneto do Samuel? Não. O senhor Verde? Não. Tem um bisneto dele, irmão eu estou tendo contato com a irmã dele, é professora da universidade, ela é professora do Rio de Janeiro. Né? Eu fiquei muito feliz em estar aqui. Eu acho que a pessoa mais qualificada não seria o locutor que eu falo, mas sim Gustavo. Gustavo, ele tem muito mais preparo do que eu, muito mais informações. Mas, de qualquer forma, me esforcei para dar uma pequena contribuição, né, trazer alguma coisa que talvez não tenha sido falado antes. Para a gente manter a tradição, fazer o encerramento oficial desse evento com o Vicente Cerejo. Boa noite a todos. Que nossa Joventina está enfrentando mais uma virose, está naquele primeiro dia, não sabe se é uma virose ou se é uma gripe brava. Me telefonou pedindo em nome do Instituto, para agradecer a presença de Ricardo. Ricardo quis perpetrar contra mim uma vingança, porque nós não apenas escolhemos a palestra, como escolhemos o título, Rei Joventina, e publicamos. Ele tomou conhecimento no jornal. E ele, então, desde lá que ele implica com esplendor e decadência. Na verdade, ele comete uma injustiça contra a baleia. Quando os grandes psiquiatras de São Paulo estudaram os grandes sonhos da literatura brasileira,
e chegaram à conclusão que o maior deles era o sonho de baleia, sonhando com praias gordas, ele comete uma injustiça, porque na hora que essa mulher de Saramirim vai a Olinda atrás dos brilhantes, ela também tem um viés aristocrático. Mas tinha uma pretensão. Mas tinha uma pretensão. Sim, mas tinha uma pretensão. Foi a Olinda, tinha um grau de aspiração. Baleia não. Baleia tinha fome. Né? Baleia tinha fome e sonhava com praias gordas. A literatura brasileira tem coisas assim. Quando a gente olha, por exemplo, o ciclo da cana-de-açúcar de Zelim do Rego, que começa com o Menino de Engenho e vai até Usina inicialmente, ele também pensa que encerrava em Usina a grande criação de personagem dele. No entanto, depois de cometer alguns erros, tentando o romance urbano, como Água Mãe, como Eurídice, como outros, ele sente que não era aquele o território ficcional dele. Ele volta para a grande catarse e faz Fogo Morto. E em Fogo Morto, seus 3 maiores personagens não são os senhores de engenho. É Vitorino Babarrabo, que os meninos acusavam de Vitorino Babarrabo, ele dizia: meu nome é Vitorino Carneiro da Cunha, eu sou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Recife e Olinda. Vitorino Babarrabo é a mãe. E tem um grande estudo mostrando que ele é o Quixote brasileiro. Outro grande personagem é o celeiro, que bate sola com a filha enlouquecida, gritando, que depois, por conta de um preá que ele mata e aparece uma mancha de sangue sobre uma pedra, ele é acusado de ser lobisomem. Né? E mesmo quando você chega no senhor de engenho do Pilar, é um Pilar absolutamente decadente. Aquele homem sentado numa cadeira dentro de balanço, olhando o império que se acabava diante dele. Então ele é radical e não me perdoa por conta do esplendor. Ele não me perdoa por esplendor. Mas, enfim, foi bom. Eu acho que eu e a Joventino estávamos certos quando forçamos o doutor Ricardo, que nesse sentido é preguiçoso, e ele tem razão. Promete, não faz. Por isso o título foi publicado nos jornais, ele tomou conhecimento e ligou para a Joventina. E a gente está marcado, é dia tal. E ele veio obedientemente. Na verdade, eu acho que Saramirim é isso tudo mesmo. Imaginem que Rodolfo Garcia foi não só o primeiro diretor norte-grandense a dirigir, o único a dirigir a Biblioteca Nacional, o primeiro norte-grandense a entrar na Academia Brasileira de Letras, o grande anotador da primeira história do Brasil, de Van Hagen, o Visconde de Porto Seguro. Os historiadores chegam a dizer que as anotações de Rodolfo Garcia são mais preciosas do que a própria redação, que tem alguns defeitos, até por ter sido a primeira história. Saramirim vai além. Saramirim consegue ter um modernista na revista de Antropofagia e participando de todas as reuniões, inclusive das manifestações da Semana de Arte no Teatro Municipal de São Paulo. E mais, Jaime Ador, mais do que isso, Jaime Ador e o macaíbense Otacílio Alecrim são os 2 primeiros proustianos nascidos no Nordeste brasileiro. E fazem parte da proustiana brasileira organizada por Saldanha Coelho. Mais do que isso, eu estou publicando, estou reunindo para publicar pelo Centro Vermelho uma série de 3 artigos, onde ele sai do carro de boi, atravessa o canavial para pegar o trem Natal e ir para o Rio, de onde nunca mais voltaria, a não ser 2 ou 3 vezes para pequenas conferências de Natal. É o termo de uma beleza proustiana, de um adeus demorado e belo, ele deixando o carro de boi gemendo, cortando o canavial, e ele deixando a infância, deixando o engenho, E lá ele chega como uma pessoa comum, sem riqueza nenhuma. Ele casa com a mulher rica. Né? Casa com a mulher rica, e ele entra também para a Brasiliana com o livro Europa, França e Bahia, que é a viagem dele à Finlândia, e é por essa viagem à Finlândia e este livro, e pela simpatia dele com o regime socialista, que ele sofre repressões não muito intensas, mas chega a sofrer repressões, até que se torna um grande criador de gado no interior do Rio, de São Paulo, já não lembro mais. E teve 2 filhos que foram artistas. Então, Saramirim tem nomes e mais nomes. Adele, né? Um sofrimento de um amor impossível, né? Uma poesia... Dolores Cavalcante. Né? Enfim, por isso que nós tramamos contra ele e por isso que valeu a pena traí-lo. Abraço a todos e obrigado a todos. Bacana, termina assim com a cobertura ao vivo da TV Web Litoral, Sistema Litoral de Comunicação, mais uma quinta cultural aqui no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte,
que tem como presidenta a nossa confreira Joventina Simões. Ceará-Mirim, civilização da cana-de-açúcar, do esplendor à derrocada, né? Do apogeu à decadência. Portanto, palestra ministrada pelo confrade, pelo acadêmico Ricardo Sobral, com a presença de vários membros da Academia Ceará-Mirinense de Letra e mais a musicalidade de Tita dos Canaviais, que abrilhantou, cantando no início da palestra o hino oficial de Ceará-Mirim e mais uma música sobre Ceará-Mirim, de sua autoria. As duas têm a participação de tudo. Portanto, um abraço, obrigado, a gente volta em qualquer outra quinta-feira cultural aqui no Instituto Histórico e Geográfico. Um abraço, tchau.